Bom, graças a Deus, a nossa aula de soterologia, a gente vai trabalhar hoje mais alguns temas da nossa matéria. Bênçãos decorrentes da salvação. Bênção número 1, perdão dos nossos pecados. Bênção número 2, justificação. Terceiro, redenção. Quarto, regeneração. Quinto, adoção. Sexto, reconciliação. Sétimo, santificação. E oitavo, glorificação. Esses vão ser os conteúdos da nossa matéria hoje, tá bom? Vamos começar. Bom, a gente viu já anteriormente que tudo está planejado por Deus, e esse planejamento de Deus é um planejamento que a gente chama de ad eternum. É um planejamento de salvar os homens desde todos os tempos e desde todas as eras. Deus decidiu isso pelo conselho de sua suprema vontade. Ficou fechado em Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, durante toda a eternidade, antes de criarem, e depois deles criarem, eles fizeram 3 pactos, tá bem? Esses 3 pactos é uma terminologia teológica. Fomos nós, teólogos, que, estudando o assunto, criamos essa nomenclatura, né? Chamando de concerto ou de pacto. Quer dizer que você não vai encontrar isto escrito linearmente na Bíblia. Foi a teologia que trouxe esse assunto para a gente dessa forma. Qual que é o pacto? Chamado pacto da criação, primeiro. Segundo, o pacto da redenção. E terceiro, o pacto do juízo. Criação é porque Deus, sendo naturalmente criador, não pode deixar de criar. E Ele deve criar todas as coisas, porque as coisas não têm autoexistência. Autoexistência quer dizer então que a coisa vem à existência por si mesma. Não existe isso. Nada é autoexistente. A Bíblia diz claramente: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aí está o versículo que vocês precisam para comprovar que todas as coisas foram feitas por Deus. É o pacto da criação. Agora, Deus fez todas as coisas e concedeu um certo livre-arbítrio para os seres vivos, ou para os seres inteligentes. E esse livre-arbítrio possibilita o bem e possibilita o mal também. É a livre escolha. E por causa da livre escolha, a gente vê que uma parcela da criação escolheu o mal, que é a parcela dos anjos. Tem uma parcela de anjos que escolheram o mal. E aí a gente convenciona chamar esses anjos de demônios, liderados pelo diabo. Isso aí de acordo com a matéria de angelologia que a gente já teve por aqui. E ele conseguiu seduzir a humanidade, então ele capturou a humanidade. Entrou a queda. Se entrou a queda, entra a segunda parte do pacto de Deus. O primeiro é da criação. O segundo é o da redenção. Da redenção é Deus trazendo de volta os seres que se perderam, exclusivamente os homens. Porque a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, ele se fez homem, não se fez anjo. Ele não veio para salvar todos os seres, ele veio para salvar os seres humanos. Aí entra o pacto da redenção. E esse pacto da redenção é em Cristo Jesus, que contempla as pessoas do Antigo Testamento e contempla também as pessoas do Novo Testamento. Acontece que depois que a mensagem é toda pregada, o Evangelho é todo anunciado, tem uma parcela da humanidade que rejeita a redenção e entra para o juízo. Aí entra o pacto do juízo. Então Deus, ele é criador, Deus é redentor e Deus é juiz. Ele é juiz daqueles que rejeitaram a obra da redenção. Agora, quem aceita a obra da redenção não entra em juízo. Quem crê em mim, conforme dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E passaram da morte para a vida e não entrarão em juízo. Evangelho de João. Aqueles que aceitam o julgamento dos seus pecados em Cristo não vão para o juízo, mas aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo vão para o juízo. 3 pactos. Vocês viram? Criação, redenção e juízo. Agora a gente vê, Padre Senhor, agora o que a gente vê? A gente foi vendo o passo a passo de toda essa matéria para os irmãos recuperarem os conteúdos. Precisam acessar a playlist também, soterologia, assistir todos os vídeos que estão anteriores lá, porque a avaliação ela vai ser assim, vai ser uma pergunta para cada vídeo,
igual foi para a angelologia. Se não assistiu o vídeo, vai no chutômetro. Se vai no chutômetro, não é um bom teólogo, entendeu? É melhor você falar o seguinte: olha, eu estou em dúvida, mas eu estudei, do que não estudei, mas eu vou chutar. Aí a formação fica muito ruim, muito precária. E os vídeos são curtos, né? São 15, 20 minutos, dá para assistir um por dia até o dia da avaliação. Bom, hoje que a gente chegamos nesse ponto aqui, ó. Bênçãos decorrentes dessa salvação. É só para quem está contemplado pelo Evangelho. Então, primeiro, coloca-se lá: perdão dos nossos pecados. No ato da conversão, se vocês quiserem acompanhar o texto, está na apostila. A apostila aí, ela foi disponibilizada para vocês no grupo, foi enviada semana passada. Tá bem? Tudo bem. A gente coloca lá. A primeira de todas as bênçãos: perdão dos pecados. No ato da conversão, todos os pecados da pessoa são perdoados pelo poder do sangue de Jesus. E ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aí vem aqui a doutrina da propiciação, ó. Propiciação. O que é a propiciação? É um ritual que acontecia no Antigo Testamento, aonde era oferecido um sacrifício pelos pecados para tornar Deus propício para te receber. É como se Deus tivesse o seguinte: olha, você não tem nada aqui nas mãos para eu poder receber você, entendeu? Você e eu não tem nada a ver. É lógico que eu estou usando uma figura de linguagem, mas é isso. Nós estamos em litígio, nós estamos em inimizade. Não é que os meus ouvidos estão agravados para mim ouvir, não é que meu braço não é curto que não possa salvar. É que é uma separação entre nós, o pecado. O pecado faz uma separação abissal, quer dizer, de abismo, entre nós e o nosso Deus. Deus houve um teólogo chamado Karl Barth. Karl Barth diz que Deus é o totalmente outro. Deus é o absolutamente outro. Deus não tem nada a ver com a gente, nada. Ele é o absolutamente outro, totalmente outro. Ele é de outra natureza, ele é ele é outro ser. Aí chega a gente pecador aqui e fala o seguinte: escuta, eu tenho que ter uma audiência com Deus aqui, fazer umas reivindicações. Aí Deus fala o seguinte: olha, nós não temos nada a ver, a gente não fala a mesma linguagem. Vocês não procuram as coisas que eu procuro, vocês não pensam as coisas que eu procuro, que eu penso. Livro de Isaías ainda: meus pensamentos são altos, os de vocês é baixo. Os meus caminhos são altos, o caminho de vocês é baixo. Eu sou justo e vocês são injustos. Eu sou santo, vocês são pecadores. Então a natureza de Deus nos exclui da presença dele, no automático. E o que acontece? Deus fala o seguinte: mas já que eu também sou misericordioso, porque é uma das qualidades de Deus, uma das virtudes de Deus. Deus é naturalmente misericordioso, tá? Deus é misericórdia pura. Eu já ensinei isso para vocês, eu vou aqui rememorar. Misericórdia pura significa que é misericórdia sem nada dentro, tá? É misericórdia sem mistura. Deus não precisa de um outro atributo para poder suportar a misericórdia. Deus não tem que ter um atributo por baixo para poder ter misericórdia. Não, ele tem misericórdia pura. Da mesma forma, a santidade de Deus é pura. O amor de Deus é puro também. Não é uma qualidade que fica segurando a outra. Se ele perder uma, ele perde a outra, ou uma. Não é assim. Em Deus, todos os atributos que ele tem são puros. Deus é misericórdia pura. Por ser misericórdia pura, ele fala: bom, vocês não têm nada a ver comigo, mas então eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um meio termo para vocês, se quiserem, vocês chegarem e oferecerem o sacrifício que eu vou colocar para vocês. E quando eu vir o sangue do sacrifício, aí eu vou ficar propício a ouvir. Não garanto que eu vou fazer nada. Eu só vou me virar para vocês. Veja que eu estou interpretando. Isso é o Antigo Testamento. Chegava o pessoal lá com o seu sacrifício, até o sacerdote se purificava, depois ele ia, oferecia o sacrifício, fazia as intercessões. Não era o pecador que falava diretamente com Deus. O pecador não pode falar diretamente com Deus no Antigo Testamento. Deus só ouve os sacerdotes, e Deus só fala com os profetas. Deus não fala com o povo direto. Deus só fala com o profeta, e Deus só ouve o sacerdote. Não é que Deus fala com o sacerdote, Deus ouve o sacerdote, e Deus fala com o profeta. Agora, se o sacerdote ele for profeta, aí ele vai ouvir Deus na qualidade de profeta, porque o sacerdote é o caminho do homem para Deus.
Esse é o caminho do homem para Deus. E de Deus para o homem? Profeta. Entendeu? De Deus para o homem, profeta. Do homem para Deus, sacerdote. Quem oferece sacrifício? Profeta ou sacerdote? Sacerdote. Então vai chegar o sacerdote, oferecer o sangue do sacrifício diante de Deus, e ele intercedia pelo pecador diante de Deus. O pecador não adiantava falar nada que Deus não ouvia, tá? Deus não ouve pecadores, mas ele ouvia o sacerdote. Se ele recebesse o sangue, então Deus ficava propício. Da onde vem a palavra? Propiciação. Propício quer dizer favorável. Me virei para você, vou te favorecer. Aí o texto nos diz, também o texto que nós lemos aqui, que primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2, que Jesus ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Jesus é um sacrifício único que tornou Deus muito favorável a nos receber agora, muito favorável. A partir do sacrifício de Jesus, para o crente, não há necessidade de pedir audiência. Senhor, eu preciso de uma audiência com o Senhor. A carta aos Hebreus fala, o caminho vivo está aberto. Agora você pode chegar com ousadia pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós, pelo seu sangue, pela sua carne, e você chega com ousadia diante de Deus. Ousadia não é impetulância, nem arrogância, nem prepotência. Ousadia é confiança no coração, de que Deus vai te receber a qualquer momento, a qualquer hora e para qualquer assunto. Porque o sangue está diante de Deus eternamente. O sangue de Cristo é eterno. E Ele faz propiciação pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. Deus vai te receber, vai me receber e receberá até o mundo inteiro pelo sangue de Jesus. É só andar pelas trilhas de sangue. Você vai entrando assim no palácio dos céus, você vai achar um rastro de sangue assim, ó, de fora a fora. Aonde leva esse rastro de sangue? Direto para o trono de Deus. Quer chegar no trono de Deus? Segue a pista. A pista é o rastro de sangue de Cristo. Esse que é o sentido do texto. Perdão dos seus pecados. Perdão dos seus pecados, e aí você vai ter que ter confiança plena e absoluta de que o sangue de Jesus é suficiente para te purificar de todo o pecado. Texto de 1 João, tá bom? Capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, tá? E todos os nossos pecados, todos. O sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar o pecado. Perdoar significa então que não tem dívida, nem acusação e nem lembrança das coisas passadas. Essa é a bênção da salvação. Isso é a bênção que você tem que tomar posse. E como que você toma posse? Você toma posse por fé. Você crê. Fácil e não tão fácil. É fácil porque só precisa da fé. E não é fácil porque tem que ter muita fé nisso. Tem que ter muita fé. Porque a vontade que o pecador tem é de agradar a Deus com as boas obras. É a vontade que o pecador tem. Vai que o sangue de Jesus não é tudo isso, então deixa eu colocar uma moedinha a mais aqui. Tira essa moeda podre daqui, cara. Sai com as suas ladainhas, suas rezas, sabe? Seus sacrifícios vãos, suas obras mortas. Não precisa. Ou crê e toma posse, ou então você não consegue entrar para a salvação. Por isso que o autor aos Hebreus fala, nós não somos aqueles que desistem. Nós somos aqueles que creem. Para quê? Para a conservação das nossas almas, meus irmãos. Querem ler esse texto? Por isso que eu estou pedindo para os irmãos trazerem, tá bom? As suas Bíblias, mantenham as suas Bíblias na mão, porque teólogo, meu irmão, que não gosta de Bíblia, está com defeito de fabricação. E tem um monte de teólogo que não gosta de Bíblia. Gosta de teologia, mas não gosta de Bíblia. Aí, filhão, você vai aprender bastante teologia com ele, mas e Bíblia? Bíblia você vai ter que ler. Então, leiam a Bíblia de vocês. Autor aos Hebreus, capítulo de número 10. Tá bem? E o versículo de número 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Tem que crer e crer até o fim. Senhor, eu entrei num pacto de sangue com o Senhor, e o pacto de sangue é que eu creio que o teu sangue é suficiente para me purificar de todo o pecado, e eu não vou fazer nada mais para poder ser perdoado. Nada. Porque o Davi, ele falou, quando ele estava em uma situação crítica, ele falou, Senhor,
Sacrifícios o Senhor não reclamou, ofertas o Senhor não pediu, holocaustos o Senhor não aceitou, porque se o Senhor tivesse pedido, eu tinha levado. Não adianta. Davi no Antigo Testamento falou, não adianta colocar um monte de sacrifícios, não quisestes. Aí ele fala o seguinte, mas me furastes a orelha, ou me abriste os ouvidos, tá bem? Um espírito quebrantado é o que Deus não rejeita. Vai ter que se apropriar do sacrifício de Jesus, e aí você se apropria pela fé, tá bom? Porque sem fé não dá para agradar a Deus de forma alguma. E nós vamos consequentemente, para o segundo benefício, ou bênção da salvação. Você já está reconciliado com Deus, aí vem a justificação, tá bem? Que é um conceito teológico difícil de entender, tá? A gente crê, mas a ideia da justificação, ela é difícil de você entender, tá bom? Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, aí já vou voltar explicando, vou dar um tempo para vocês perguntarem algo.